Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 24 de agosto. 24 de agosto parece que tem uma marca assim no seu destino, né? Hoje é dia da independência da Ucrânia. E veja lá, está assediada pela Rússia. Ficou independente logo ali, em 1991. Integrava a União Soviética, o bloco comunista, que faliu, né? E hoje tenta sobreviver, os que ficaram órfãos do Kremlin tentam sobreviver na América Latina. 1954, 24 de agosto, eu estava no ginásio, acho que era terceira série, quando recebemos a notícia de que Getúlio Vargas havia se matado. Ele não resistiu à pressão depois que descobriram que foi sua guarda pessoal que matou o major Rubens Vaz, que estava protegendo o jornalista opositor Carlos Lacerda, 24 de agosto. Num 24 de agosto, em 1949, foi criada a OTAN para defender o mundo ocidental contra a União Soviética. A União Soviética, depois, em função disso, criou o Pacto de Varsóvia para se defender da OTAN. Aí acabou o Pacto de Varsóvia, acabou a União Soviética e a OTAN continua lá, sob o mesmo comando dos Estados Unidos. 24 de agosto de 1572, 24 de agosto, dia de São Bartolomeu. Na noite de São Bartolomeu, a Catarina de Médici convenceu o rei de matar os huguenotes, os protestantes da época. Ficam vivos só os católicos. Foi uma matança na França, começou em Paris e foi para o interior. Muitos fugiram para o Rio de Janeiro naquela época. E no 24 de agosto do ano 79, erupção do Vesúvio. As cinzas antes da lava mataram todo mundo, né? A fumaça em Herculano e Pompeia, duas cidades com nomes de imperadores romanos. Quem for lá vai ver as pessoas petrificadas pela cinza. É uma bela visita histórica. Inclusive, quem puder ir até a cratera do Vesúvio, continua saindo fumacinha. Bom, vamos então aos assuntos da atualidade. Não esqueça de se inscrever e de, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Então, gente, o assunto continua sendo essa perplexidade ante a atitude do ministro Alexandre de Moraes a respeito de 8 empresários que trocavam opiniões políticas. E não existe no Brasil crime de opinião, mas o ministro recebeu a notícia crime de juristas. Imagina que juristas, hein? Jurista que não sabe que gente que não tem foro privilegiado não é tratado pelo Supremo, tem que fazer um boletim de ocorrência, fazer uma queixa ao Ministério Público, na primeira instância. Jurista que não sabe que não existe crime de opinião, que juristas, hein? E também, se não me engano, 3 deputados do PT. E o ministro Alexandre de Moraes resolveu mandar busca e apreensão para saber o que eles estão fazendo, se estão conspirando para derrubar o governo, derrubar tudo, se tem arsenais, se estão se preparando com talvez alguma força invasora exterior, porque aqui dentro a gente não vê nada, né? Isso significa invasão de privacidade de todo jeito. Lá na Nicarágua, a ditadora Daniel Ortega está fazendo isso com a Igreja Católica. Bom, mas eu falei aqui de alguns juristas se manifestando, agora eu vejo aqui manifestação de juristas na Gazeta do Povo, né? O
Um deles, um especialista em direito eleitoral, Adriano Soares da Costa, diz que, em primeiro lugar, temos uma conversa privada entre indivíduos. Isso é garantido pela Constituição também, a privacidade. Quanto às mensagens de texto que foram vazadas, e aí também eu gostaria de lembrar que está em vigor o denuncismo. E não é de agora, não, desde o lockdown, da pandemia. Você via jornalistas denunciando a pessoa que estava sentada na beira da praia. Meu Deus, que feio. Isso tinha muito no tempo da Alemanha comunista, a Stasi gostava disso. Os comissários de quarteirão faziam isso. Quanto às mensagens vazadas, não existe ali menção de um golpe em concreto ou atos preparatórios para qualquer ataque ao regime democrático, mas sim emissão de opiniões. Podemos concordar ou discordar, mas não existe crime de opinião. Retirar daí materialidade para uma ação cautelar de natureza penal, como busca e apreensão de celulares, bloqueio de contas, congelamento de ativos, é algo que lembra a conduta de estados totalitários, a revelia da Constituição Federal, diz esse especialista em direito eleitoral. Né? Mas aí vocês vão te perguntar, mas o Senado não faz nada? Se o Senado reagisse contra isso? Pois é, eu vi aqui uma declaração, mais uma platitude do presidente do Senado, né, entre as platitudes rotineiras. Ele diz assim que pregar retrocessos democráticos, quem fizer isso está redondamente enganado. Eu queria entender o que é retrocesso democrático. Porque se é democrático, né? E pregar, meu Deus do céu, pregar não é executar, nem preparar, nem fazer. É interessante isso. E ele, por sua vez, não faz nada, né? Está cheio de pedido lá para investigar esses desvios na Constituição. Eu vou usar um eufemismo leve, desvio, né? Na Constituição, mas... enfim, Bom, agora foi o Tribunal Superior Eleitoral que mandou tirar da TV Brasil e das redes sociais aquele encontro do presidente da República com representantes de governos estrangeiros no Palácio Alvorada, quando foram feitas críticas, expressadas preocupações com a segurança e a transparência das eleições. Né? Isso foi considerado ataque à democracia. Então tentando dar... Isso aí é bem George Orwell, 1984. Dá uma conotação à opinião, conotações de agressividade, de ataque, de crime. A opinião. Isso é péssimo para a democracia e para as liberdades todas. Né? Bom, eu falei aí de urnas e eleições. Como vocês sabem, o ministro da Defesa conversou 1 hora, eu mencionei isso ontem, com o presidente da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes. Na semana que vem vai ter mais um encontro, mais conversa. E eu não sei se vocês notaram que o presidente não tem mais tocado nesse assunto assim já há meio mês, né? Porque o assunto está... O ministro da Defesa representa o governo. O ministro da Defesa está conduzindo esse assunto, né? Sobre transparência e segurança, para dar mais garantias ao eleitor de que seu voto vai ser contado, né? Como vem repetindo o Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma decisão do tribunal foi cassar um deputado
que já foi ministro da Agricultura de Dilma e anunciou apoio a Lula. Ele é do Partido Progressista e é do agro. Ele é lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ele começou como vereador, ele é gaúcho, e lá da região do Alto Uruguai, e foi vereador e foi cassado como deputado federal agora por dinheiro na campanha, que teria feito uma triangulação para pegar dinheiro, botar dinheiro além do permitido pela lei. Foi cassado o mandato já no fim do mandato. E com isso ele fica inelegível por 8 anos. Ele disse que vai recorrer ao Supremo. Ele é um apoiador, um dos raríssimos apoiadores de Lula no agronegócio. Ele é um grande produtor rural, né? Tanto que foi secretário de Agricultura no Ministério da Agricultura e ministro da Agricultura em 2014, 2015, por ali. Já que estamos falando de agricultura, gente, olhem só o trigo na Bahia. Olhem só. E plantado por jovens triticultores. Essa foto não é da safra de agora, não. Mas é da safra anterior. Mas na safra de agora, o trigo está se formando, o grão está se formando agora na Bahia. Em Goiás já colheram, porque plantaram mais cedo, já colheram trigo. No Rio Grande do Sul está meio atrasado por causa da umidade. No Paraná está formando o grão, que é o melhor para o trigo. Santa Catarina também, Mato Grosso do Sul, idem, formando o grão. Em Goiás, em algumas regiões ainda não colheram, em outras colheram, como eu disse, né? Já se colhe trigo no Ceará, se experimentam sementes melhoradas pela Embrapa em Alagoas, em Pernambuco, trigo tropical. Olha, esse país é milagroso. Quando eu comecei no jornalismo há mais de 50 anos, estava se tentando trigo no Rio Grande do Sul, insistindo com trigo, desiste ou não do trigo. Eu lembro que o Assis Chateaubriand disse, em vez de plantar trigo, plantem capim e criem gado, né? Por causa do tempo, do clima, né? E aí, nós estamos plantando trigo por quê? Porque há uma demanda maior no mundo do trigo. Pode ser que dependa do dólar, da cotação, né? Mas a demanda crescendo, a cotação cresce também. E a gente não precisa importar, como está importando agora, como importava muito mais, principalmente da Argentina e depois dos Estados Unidos. Aqui, em Se Plantando, Tudo Dá. De Brasília, Alexandre Garcia.